Olá, o cenário político brasileiro ele está em plena transformação. Uma aliança gigante que parecia praticamente certa para a próxima eleição simplesmente desmoronou. Agora a gente vai entender o que aconteceu e como isso mexe completamente no tabuleiro do poder aqui no Brasil. E o ponto de partida para nossa análise é essa afirmação que é bem forte. A promessa de formar uma grande coalizão de governo, pelo visto, não se concretizou. E é justamente essa falha que, segundo a fonte, deu início a toda uma reconfiguração de poder. Para a gente entender essa reviravolta, vamos passar por alguns pontos-chave. Primeiro, o colapso da tal Frente Ampla. Depois, vamos ver o que o movimento dos partidos chamados fisiológicos quer dizer. Aí, vamos focar numa jogada crucial lá em São Paulo, nas disputas de poder envolvendo Kassab e Moro. E, por fim, tentar entender esse cenário incerto que se desenhou. Ok, vamos mergulhar nisso. O ponto de partida para toda essa análise é uma notícia que, olha, abalou as estruturas das negociações políticas em Brasília. A notícia que mudou o jogo é essa. Dois partidos gigantes, o MDB e o PSD, decidiram que não vão apoiar a reeleição do presidente numa aliança nacional. E, segundo a fonte, a confirmação veio de dentro do próprio PT, através de Edinho Silva. Isso, claro, vira de cabeça para baixo toda a estratégia da campanha do governo. Mas, atenção aqui para um detalhe importante. A análise aponta que, embora a Aliança Nacional tenha ido por água abaixo, acordos pontuais nos estados ainda podem acontecer. Mesmo assim, a percepção geral, de acordo com a fonte, é de um presidente mais isolado, tendo que se apoiar basicamente na sua base mais à esquerda. Certo? Vamos então para a próxima parte e tentar interpretar essa decisão estratégica. O que ela realmente sinaliza sobre o equilíbrio de poder no país? Para a gente decifrar essa jogada, é preciso entender um termo-chave na política brasileira: partidos fisiológicos. A análise usa essa expressão para descrever partidos que agem de uma forma bem pragmática, se aliando a quem parece ter mais chance de ganhar para, claro, garantir cargos e recursos. Por isso, os movimentos deles são um verdadeiro termômetro do poder. E aqui está o cálculo estratégico da coisa. Segundo a análise, essa neutralidade do MDB e do PSD é um sinal bem claro. Eles já não estão apostando todas as fichas na vitória do atual presidente. Em vez de se comprometerem com um lado, eles preferem ficar ali, esperando para se aliar com um campo que se mostrar mais forte lá na frente. É um jogo de espera. E por que a decisão deles tem tanto peso, afinal? Porque a força desses partidos está na base. Juntos, MDB e PSD têm um número enorme de prefeitos e vereadores pelo Brasil, principalmente nas cidades menores. É essa máquina local que mobiliza eleitores, sabe? E perder esse apoio é um golpe duríssimo para qualquer campanha nacional. Vamos agora para São Paulo para ver como uma única jogada no tabuleiro paulista acabou tendo consequências para o país inteiro, de acordo com essa análise. A fonte detalha o que foi uma verdadeira jogada de mestre da oposição. O plano foi simples e muito eficaz. Primeiro, tiraram o PSD do Kassab da jogada. Depois, ofereceram a valiosa vaga de vice-governador em São Paulo para o MDB. Com isso, eles não só fortaleceram a oposição no estado mais rico do país, como de quebra tornaram impossível uma aliança nacional entre MDB e PT. Foi um checkmate. Mas esse movimento em São Paulo não parou por aí. Ele acabou gerando uma série de efeitos em cascata, acendendo outras disputas de poder que envolvem figuras políticas de muito peso. A análise sugere que a política, nesse caso, virou algo pessoal. Gilberto Kassab, ao ser deixado de lado em São Paulo, estaria recebendo o troco por jogadas anteriores que não agradaram nem um pouco à oposição. É a política do payback em plena ação. E aqui a análise entra no terreno mais especulativo. A fonte conecta dois pontos. Primeiro, uma disputa política lá no Paraná, onde Moro teria frustrado os planos do partido de Kassab. Pouco tempo depois, Moro foi incluído numa investigação de grande repercussão no STF. A teoria que se levanta é de que Kassab, usando sua influência, poderia estar por trás dessa pressão judicial sobre o seu novo rival. Bom, com todas essas peças se movendo no tabuleiro, qual é o estado atual do jogo, de acordo com essa análise? Como é que fica o equilíbrio de poder agora? Então, qual é o saldo final de tudo isso? A oposição parece sair mais forte, o presidente mais isolado e sem o apoio crucial do centro. E o mais importante, aquela grande negociação nacional meio que acabou. Agora, a briga por poder vai ser travada estado por estado. A fonte até menciona a data de 4 de abril como o prazo final para registrar essas alianças.
No entanto, a impressão que fica é que, apesar de ainda ter tempo no relógio, o arranjo político que a gente está vendo agora provavelmente vai ser o definitivo. As grandes jogadas, ao que tudo indica, já foram feitas. E a gente termina com uma pergunta que fica no ar. Num cenário em que as alianças de sempre se mostram tão frágeis, quem é que vai conseguir construir a base de poder mais sólida para governar? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro da política brasileira. Obrigado por acompanhar essa análise com a gente